Meus irmãos, a paz do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Que privilégio meu e seu de estarmos aqui nessa manhã, voltando à EBD presencial. Os alunos da EBD certamente se sentiram um tanto quanto sofridos nesse tempo, sem EBD, sem esse compromisso, sem essa convocação dos santos aos domingos pela manhã. E é um privilégio poder servir a Deus junto com você. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Samuel. Através da vida dele, agradeço a oportunidade do nosso bispo aí, José do Carmo. Pastor Itamar, obrigada pela confiança, pelo convite mais uma vez. Louvar a Deus por todos que nos estão acompanhando pela internet também. Que o Senhor possa falar com você aí onde você está. Querido, nós temos hoje uma lição extremamente oportuna. Crise também é oportunidade de recomeço. Eu preciso te lembrar que o grande problema da crise é que ela não avisa que vai chegar. Ninguém recebe um e-mail, um recado, um direct, um WhatsApp, dizendo, prepare-se, dentro de uma semana você entrará em crise. Não, só é crise porque de repente, está tudo bem, e de repente tudo para. De repente as coisas acontecem. Eu não sei você, mas quando o Covid começou, eu ficava pensando, não, mas aqui no Brasil não vai ser assim, não. E aí depois começou no Brasil para o São Paulo, eu pensava, não, mas aqui em Goiás vai ser diferente aqui. E a gente tem essa dificuldade de se planejar para o dia mau. E a crise tem essa característica. O texto que foi lido aqui pelo pastor Samuel, o texto de Ruth, você deve se lembrar da história de Ruth comigo. Tudo começou porque houve fome em Belém. E você há de concordar comigo que a fome é uma necessidade primária. Fome não é aquela necessidade que dá para você esperar, dá para você fazer planejamento. Não, sentiu fome, precisa comer. A fome é uma necessidade primária. E houve fome em Belém. E a família de Noemi vai então para Moabe. A Noemi, seu esposo e seus 2 filhos. Lá, os seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas em seguida, essa família é avassalada por uma segunda crise, talvez muito pior do que a primeira. Morrem todos os homens da casa. Morrem o marido de Noemi, o marido de Orfa e o marido de Ruth. E é exatamente esse o contexto que foi lido aqui. Noemi olha para suas noras e fala, olha, nem se eu quisesse, nem se eu fosse casar agora, ter filho, era impossível que vocês fossem esperá-los crescer para se casarem de novo. Então vocês estão livres. Vão, cada uma, fica aqui em Moabe, eu vou voltar para Belém, ouça isso. Noemi tinha ouvido falar que Deus estava novamente se manifestando em Belém. Que Deus estava fazendo poderosos feitos em Belém. E eu quero conversar sobre isso com você daqui a pouco. Como a crise é um tempo em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Noemi ouve falar, olha, Deus está abençoando Belém. E ela então decide voltar para sua terra natal. Mas antes disso ela quer se despedir das suas noras, né? E ela fala, Orfa, Ruth, fica aqui com as suas mães. Fique no seio das suas famílias. As duas, no primeiro momento, se esquivam e falam, não, a gente não vai ficar, nós vamos com você. Mas então Noemi insiste e fala, fiquem, eu não tenho mais o que oferecer a vocês. Os meus filhos morreram, eu não vou ter mais filhos, então vocês precisam ficar. E a órfã então acaba sendo convencida, mas Ruth fala aquilo que nós acabamos de ler. Olha, para onde tu fores, irei eu. Onde pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo, e eu vou com você. E Noemi percebe que Ruth, então, decide andar com ela. E a Ruth colhe os benefícios da sua fidelidade e da fidelidade de Deus, entrando na genealogia do Cristo, porque Ruth foi bisavó do rei Davi. Então, só para contextualizar você na nossa história, porque nós temos alguns tópicos importantes que eu quero tratar com você a partir de agora, diante desse tema. A crise também é um tempo de oportunidade. Um dos maiores nomes do boxe mundial, um homem chamado Muhammad Ali, certa vez ele foi pegar um voo, foi andar de avião, e a aeromoça foi fazer aquela checagem que se faz comumente antes do avião decolar e percebeu que Muhammad Ali estava sem cinto de segurança, sem o cinto. Então ela chegou até ele e falou, por favor, senhor, o senhor pode colocar o seu cinto, nós já vamos decolar. E ela continuou andando, checando os outros passageiros. Quando ela volta, ela percebe que Muhammad não tinha colocado o cinto. E ela então, uma segunda vez, se volta para ele e fala, moço, por favor,
meu senhor, só poderia colocar o cinto? Nós vamos decolar, nós precisamos que o senhor coloque o cinto de segurança. Mohammed estava no auge da sua fama no meio do boxe. E somados a isso, ele era uma pessoa extravagante, ele era um homem falador. Então ele olha para aquela aeromoça e fala, minha senhora, o Superman não precisa de cinto de segurança. Talvez aquela aeromoça, se fosse eu, ou se fosse você, um fã de boxe, vendo Muhammad Ali falando aquilo, ia falar, tudo bem, meu senhor, nós já vamos decolar. Mas aquela aeromoça talvez não estivesse num dia tão bom assim. E ela então se volta para ele e fala, é isso mesmo. Mas o super-homem também não precisa de avião. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? Nenhum de nós é super-homem. Todos nós temos fragilidades latentes que são reveladas no seio da crise. Na verdade, a crise, ela é uma encruzilhada, porque o tempo de crise também é um tempo de oportunidades e recomeço. Esse é o tema da nossa lição. Mas no seio da crise que se revelam os heróis. É assim, desde os heróis em quadrinhos. E foi assim com o nosso maior herói, que é Jesus Cristo de Nazaré. Todas as vezes que tinha um problema, uma crise instaurada, um morto, um cego de nascença, Jesus chegava e a crise ia embora. Tinha fome, não tinha como ter comida para todo mundo. Jesus multiplicava os pães e peixes. Jesus foi esse herói e continua sendo esse herói que muda o rumo da crise, que restaura, que levanta. Mas a crise é esse tempo em que uns colocam os pés na estrada da vitória e outros vão descendo ladeira abaixo. A crise vai revelar quem de fato nós somos. Eu tenho tido a oportunidade de participar de muitas lives nesse tempo. E eu brinco que as pessoas querem muito mais a psicóloga do que a pastora, mas eles não entendem que a ciência humana, por mais que ela seja desenvolvida, ela tem muito pouco a oferecer diante de um momento como esse que a gente está passando. A psicologia como ferramenta diagnóstica é uma bênção, mas o que ela fala para lidar com a ansiedade falha. O rumo que ela me direciona para lidar com o transtorno depressivo falha. As diretrizes que eu tenho para lidar com o pânico são limitadas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos nela a diretriz do recomeço que vale do mais novo ao mais idoso, do mais preparado ao menos preparado. Ela não é falha como a ciência, ela não é falha como a tecnologia. E aí, querido, entenda algo. Esse tempo que a gente está vivendo enquanto nação nos revela que os maiores deuses do mundo são falhos. A tecnologia é falha. A ciência é falha. A medicina é falha. O dinheiro é falho. E tantos outros deuses do nosso tempo falham. Nós estamos exatamente na mão daquele de quem estava Noemi. Noemi sabia a quem servia e nenhum de nós é super-homem. Então tem algumas lições que eu quero passar a tratar agora com você. E para isso eu quero fazer um paralelo com outro personagem bíblico que enfrenta uma crise demasiadamente difícil. Eu estou falando de Isaac. Essa história está em Gênesis 26. Se depois você quiser conferir, faça isso, por favor. Mas o texto de Gênesis 26 também começa dizendo, houve fome na terra. Ou seja, Isaac era um pai de família, tinha Rebeca, sua esposa, e ele precisava dar um jeito. E mais uma vez aqui, a crise era uma crise de primeira ordem. E Isaac foi tentado a descer para a terra onde manava naquele tempo todo tipo de fartura. Isaac queria ir para o Egito. E Deus no meio do caminho fala, Isaac, não vá, fique. E Isaac fica em Gerar. E Deus faz promessas a Isaac. Então, eu quero fazer um paralelo entre a história de Ruth e a história de Isaac, porque ambos fizeram da crise uma oportunidade de recomeço. E o que eu preciso lembrar a você é que essa referência que nós temos não é uma mera história. O Deus que operou na vida de Isaac e de Ruth é o Deus que está aqui nessa manhã. O Deus que deu a eles estratégia. O Deus que deu a eles oportunidade de recomeço. O Deus que deu a eles um novo tempo. É o mesmo Deus que se manifesta no nosso meio. Ei, querido, Ele não mudou.
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em momentos como esse que a gente está passando, a gente precisa se lembrar disso. Senão a nossa fé tropeça, senão ela fica mirrada, senão a gente enfraquece. Sabe, às vezes a gente tem tanta facilidade de crer que Deus fez no passado. A gente olha e fala, uau, Deus fez mesmo. E Ruth entrou para a história da genealogia de Cristo. E Boaz foi o seu resgatador. E ela foi fiel. Amém, Isaac cavou poços no deserto. E ele achou água onde ninguém tinha. Eu creio no passado. E eu também creio que Jesus vai voltar. Eu creio que ele vai vir no cavalo branco. Eu creio que na perna dele vai estar escrito Rei dos Reis. Eu creio que ele vai ter olhos como chama de fogo. Mas, como é difícil crer naquilo que ele pode fazer agora. Como nós temos dificuldade de crer no presente. No Deus que se levanta hoje, no Deus que entra em seu favor hoje, no Deus que envia a resposta do céu hoje, no Deus que continua dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz isso para hoje. Então, a primeira coisa que eu quero ver com você, fazendo o paralelo da história de Ruth com a história de Isaac, é que se você quer fazer da crise um tempo de oportunidade, de recomeço, você precisa compreender que a fé nos leva a lugares inimagináveis. Você pode dizer isso comigo? A fé me leva a lugares inimagináveis. Eu quero lembrar a você o conceito de fé. O autor de Hebreus diz que fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Você consegue entender comigo que tanto a certeza do que eu estou esperando, quanto a convicção do que eu ainda não vi, me fala de coisas futuras. Para ter certeza do que está acontecendo hoje, eu não preciso de fé. Eu preciso de fé para crer que Deus vai entrar com providência. Eu preciso de fé para crer que quem está na UTI vai levantar. Eu tenho dito para as pessoas que nós conhecemos que estão na UTI, para os parentes, eu tenho dito, olha, UTI é lugar de vida. Você pode dizer amém, querido? As pessoas que estão na UTI estão lá para se recuperar. Às vezes a gente pensa, não, foi para a UTI agora. Não, querido, a UTI é tempo, é lugar de vida, é lugar onde Deus entra e age através dos médicos e age através da medicação. Isso é fé. Fé é certeza do que se espera, é convicção do que eu ainda não vi. Fé é a única coisa sem a qual é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus ainda nos lembra que o justo do Senhor vive pela fé. E se ele retroceder, ou seja, se ele deixa de crer, nele não se compraz a alma do Senhor. Mas o autor de Hebreus continua dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem, somos da fé para a salvação da alma. Você pode dizer amém? Eu e você somos da fé. Ruth foi da fé. Ruth olha para a fé da sua sogra e fala, peraí, eu vou deixar esses deuses moabitas, porque há tantos anos que eu estou aqui em Moabe, tantos anos que eu sirvo esses deuses que eu aprendi, e eles não resolveram nada. Mas essa minha sogra, apesar de ter perdido os 2 filhos, apesar de ter perdido o marido, continua firme. Há algo diferente nesse Deus, há algo diferente nessa fé, e é isso que eu quero para a minha vida. Ei, querido, quando você entende que a fé te leva a lugares inimagináveis, você compreende que tempo de crise é tempo de seguir a orientação de Deus. Você sabe por que eu estou querendo dizer isso? Porque geralmente em tempo de crise a gente quer criar roda. Você já viu gente assim? Você quer fazer algo que você nunca fez. Você quer inventar um monte de coisa. Você quer racionalizar. Isaac, quando estava descendo para o Egito, e Deus olha para ele e fala, não vá, fique. O versículo de número 6 do capítulo 26 de Gênesis fala só assim, Isaac então ficou em Gerar. Sabe o que eu entendo? Isaac obedeceu à voz de Deus. Tempo de crise para se transformar em oportunidade de recomeço. É imprescindível que você e eu, usando dessa fé que nos leva a lugares inimagináveis, estamos disponíveis para obedecer à voz de Deus. Querido, você costuma obedecer à voz de Deus? Você é alguém obediente. É muito simples descobrir se você obedece. A Bíblia diz que se você não é capaz de obedecer às autoridades que estão à sua frente, esquece, você nunca obedece a Deus. Tem gente que fala, porque eu não obedeço o homem não, mas Deus eu obedeço. Biblicamente falando, isso é impossível. Porque há um código diante da obediência, que é o código de honra. Antes de obedecer, é necessário honrar.
Tempo de crise, se você quer viver recomeço, é imprescindível obedecer à voz de Deus. Sabe, Ruth não ficou pensando, mas será que eu vou com Noemi e lá, o que vai acontecer? Nunca fui nessa Belém, vai que lá o negócio está pior. Vou ficar por aqui, minha família está aqui, meus pais estão aqui, as pessoas que me conhecem estão aqui eu tenho muito mais oportunidades, não. Ruth obedece sem racionalizar. Assim também faz Isaac. Sabe qual é o nosso problema nesse tempo? A gente quer entender Deus. Querido, ninguém pressiona Deus. Ninguém obriga Deus a nada. Ninguém dá ordens para Deus. Eu fico impressionada quando Isaac, sabendo e tendo uma necessidade particular e primária para resolver, ele precisava colocar comida na mesa da sua família. Tinha pessoas que dependiam dele. E o verso 6 diz, Isaac, porém, ficou em Gerar. Isaac não perguntou, mas Deus, como é que eu vou comer aqui? Mas Deus, o que eu faço com o povo que está me seguindo? Mas Deus, aqui não tem comida. Nós vivemos uma geração que questiona muito, já viu? A gente quer entender tudo. Mas Deus, se o Senhor não me falar, eu vou emburrar. Tem uns, né, que emburra com Deus, que acha que dá para pressionar o Senhor. Outros ainda se preocupam com aquilo que Deus não falou. Eu vou orar para Deus me revelar, querido. Preocupe-se com aquilo que Deus já revelou e você ainda não faz. A palavra de Deus está aqui, o que você e eu precisamos para gerar e para gestar as nossas crises. Está revelado na palavra, porque você e eu somos péssimos gestores de nós mesmos. Nós não conhecemos o amanhã, nós não conseguimos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, por maior que seja a nossa ansiedade. E alguns de nós, em tempo de crise, acreditam conseguir sair dela sozinhos. Alguns de nós, em tempos de crise, acreditam poder resolver suas próprias situações. Tempo de crise é tempo de viver uma fé que te leva a lugares inimagináveis, de depender do Senhor, de clamar por Ele, de obedecer a Ele, de não buscar atalhos sedutores. Órfã pegou o primeiro atalho, você entende? Quando Noemi falou, olha, eu não tenho mais filhos, não vai dar, fica aqui. Orfa pensou, o quê? É mesmo? Ficar aqui em Moabe é mais seguro, é o meu povo, é a minha terra. São as pessoas que eu cresci, quem sabe aqui eu posso arrumar um outro casamento, agora que eu sou viúva. Orfa pega um atalho mais rápido. Sabe qual é a minha preocupação? Que às vezes nos impede de viver as oportunidades no seio da crise. Nós somos a geração do atalho. Nunca houve uma geração tão apaixonada pelos atalhos. Nós não queremos os processos. O negócio é assim, faça um curso de 3 dias e vire especialista. Vem aqui, você faz isso, fala aquilo, dá 3 pulinhos e você vai se tornar a pessoa mais incrível da terra. E querido, Deus é um Deus de processos. Os atalhos sedutores, eles geralmente vão nos voltar para o centro da crise. Por mais que nós clamemos, nós estamos clamando enquanto nação, desde março. Nós estamos clamando para o Senhor tirar esse vírus do Brasil. Nós estamos clamando para o Senhor afofar os leitos. Nós estamos clamando para Deus extinguir esse vírus. Nós sabemos que Ele tem poder para num sopro, para numa decisão. Lembra como Ele fez com o leproso? O leproso que chega perto de Jesus e fala, mestre, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. E ele ouviu aquilo que todo mundo sonha em ouvir de Jesus. Jesus olhou para ele e falou, quero ser limpo. E imediatamente o homem foi curado da lepra. Esse Jesus continua mesmo. A gente pode olhar para ele e falar, Senhor, se o Senhor quiser, amanhã não tem mais nenhum caso de Covid. E basta ele falar, quero, mas até agora. Não foi isso que ele falou. Nós estamos sujeitos aos processos, ao tempo de Deus. Querido, crise não é tempo de atalho. Crise não é tempo de buscar fórmula nova. Quem exercita a fé no meio da crise, quem utiliza dessa fé inimaginável, a gente vai tirando a nossa visão e os nossos olhos das circunstâncias e vai colocando os olhos na promessa de Deus. A gente vai tirando os olhos daquilo que é natural e vai começando a olhar para o sobrenatural. É isso que nós somos chamados para fazer no meio da crise. Foi isso que Ruth fez, foi isso que Isaac fez. Sabe, eu não sei como você tem vivido essa crise de forma particular. Exatamente porque nós temos uma crise coletiva. Mas certamente você na sua casa tem crises que são individuais. Quem sabe o seu casamento ficou mais complexo no meio da crise. Quem sabe o relacionamento dentro do seu lar complicou. Quem sabe além do Covid você está tendo uma dificuldade financeira absurda que nunca viveu antes. Quem sabe além do Covid a sua fé está mirrada. Nós cantamos uma música aqui agora que pedia, Espírito Santo intercede por mim com fervor. E sabe, enquanto nós cantávamos, eu me lembrava de uma coisa. Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele falou, eu vou, mas eu envio outro
consolador. Concorda algo comigo? A dor é algo singular, individual. Todos nós, algum dia na vida, já tivemos dor de cabeça. Talvez você está aqui agora com uma dor de cabeça. Você pode tentar me explicar, você pode tentar me falar como é sua dor, você pode narrá-la para mim, não é mais frontal, não, eu sinto mais na lateral, não, a minha cabeça dói por cima. Eu posso até falar, eu sei, já tive uma dor dessa, mas é só você quem sabe realmente onde dói, como dói, a proporção da dor. A Bíblia diz que o nosso Espírito Santo, ele é consolador. Você entende que ele consola a dor. Você pode dizer amém? O Espírito Santo consola a dor. Ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Sabe o que a Bíblia me ensina? Que esse Espírito que consola a dor, ele sente a sua dor. Ei, o seu marido não consegue sentir a sua dor. O seu cônjuge não tem a dimensão da sua dor. Os seus filhos, por mais que você narre, não tem a dimensão da sua dor. Mas esse Espírito que por você intercede com gemidos inexprimíveis, ele sente a sua dor. E o que a Bíblia me ensina é que ele chega diante de Deus e apresenta, Senhor, é assim que a Sara está sofrendo. A dor dela é essa, é nesse lugar. A crise está ferindo ela desse jeito. Ei, meu irmão, esse Espírito Santo que consola a dor está aqui nessa manhã, ao alcance da sua fé. Primeira coisa que eu aprendo com a história de Ruth é exatamente isso que está aí na sua revista. A fé nos leva a lugares inimagináveis. Segunda coisa que eu quero deixar com você, e que é muito importante dentro da história de Ruth, é que Ruth prefere, mesmo contra todas as impossibilidades ou possibilidades, Ruth prefere conservar a família que ela tinha constituído. Ela faz escolhas assertivas. Existem pessoas que falam que têm dificuldade de fazer escolha. Mas você sabia que o próprio não fazer uma escolha já é uma escolha? Você sabia que para chegar até aqui hoje de manhã você fez várias escolhas? Primeiro você decidiu se viria ou não. Depois você decidiu a roupa que você ia colocar. Depois você decidiu se ia chegar na hora ou um pouco atrasado. Depois você chegou aqui, dentre tantas vagas no estacionamento, parou o seu carro, ou entrou aqui se você veio a pé. E chegou aqui e ainda você decidiu onde você ia sentar. Agora ainda você está decidindo se você está prestando atenção ou se você está fazendo outras coisas. Nós decidimos o tempo todo. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Uma pessoa que entende que a crise também é oportunidade de recomeço, ela faz escolhas assertivas. Ruth olha e ela decide pela família. Ela não barganha. Não, sabe o que é? Essa sogra minha agora, nem filho tem mais, o que eu vou fazer com ela? Querido, seria o pensamento de 9 de 10 moças. Natural. Vou ficar com os meus pais. Vou ficar aqui com a minha família de origem. Vou ficar no lugar onde eu nasci. Mas Ruth via além. Ruth prefere a família, Ruth guarda a família, Ruth preserva o vínculo, ela faz uma decisão assertiva. Quando eu vou para a história de Isaac, eu já encontro Isaac fazendo uma escolha não tão correta. Sabe por quê? Assim como Isaac viu, ou soube que seu pai Abraão mentiu, lembra quando Abraão mente? Que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã? Aqui no capítulo 26, Isaac faz exatamente igual. Quando ele chega na terra de Gerar, Rebeca, muito bonita, segundo a tradição judaica, Rebeca foi a segunda mulher mais bonita da história do judaísmo. Primeira foi Sara, a segunda foi Rebeca e terceira Esther. Então Rebeca era lindíssima e ela chamou atenção. E Isaac teve 3 coisas que não podem existir no meio da crise, querida, entenda em nome de Jesus. Isaac teve medo, Isaac mente, Isaac age de forma egoísta. Isaac expõe o mais sagrado dos relacionamentos, que é o relacionamento homem e mulher. E ele fala, não, ela não é minha esposa não, ela é minha irmã. Se você conhece bem a história desse casal, você sabe que nunca mais a relação de Isaac e Rebeca foi a mesma depois dessa mentira de Isaac. Nunca mais. De chegar a tal ponto, Rebeca engravida, como a sua sogra Sara, Rebeca era estéril, demora 20 anos para engravidar, engravida dos gêmeos Esaú e Jacó, e Deus olha para ela e fala, Rebeca, 2 nações há no seu ventre, o mais velho vai servir o mais moço. E eles não tiveram muita sabedoria para criar os filhos, porque o pai preferia Esaú, enquanto a mãe preferia Jacó. E aquele casal que tinha tudo para dar certo, semeia o contenda, semeia o ciúme, semeia a competição entre os irmãos.
E Rebeca começa a ouvir as conversas do marido atrás da porta. Porque a mentira quebra a confiança. A mentira quebra o pacto. A mentira fere a aliança. Sabe o que eu estou querendo que você entenda? Se você quer fazer da crise um tempo de recomeço, proteja a sua família. Haja com verdade dentro do seu lar. Semeie a amizade, o amor, o vínculo. Compreenda que essa é a mais nobre e mais necessária das relações. Aliás, o isolamento nos mostrou isso, né? Muitos de nós precisaram voltar para casa. Principalmente quando o isolamento estava um pouco mais severo. Famílias inteiras que não conviviam porque cada um saía para o seu canto precisaram estar em casa. E isso foi um desafio para tantos casais. Isso foi um desafio para tantos pais. Que não estavam mais acostumados a conversar com seu filho adolescente. Que não estavam mais acostumados a construir pontes ao invés de cavar abismos. Ei, querido, nós compreendemos que Ruth zela do relacionamento e colhe. E Isaac e Rebeca fazem o contrário e também colhem. Só para você ter noção do que eu estou dizendo. O nome de Isaac, que significava riso. Isaac nunca mais teve razões para sorrir. De certa forma, ele perde os 2 filhos no mesmo dia, porque Esaú e Jacó brigam por ocasião do direito de primogenitura, você lembra a história. E Esaú passa a alimentar um ódio assassino por Jacó. Esaú percebe que os pais não viviam nada além de uma coreografia de espiritualidade. Pareciam que eram crentes, mas porta dentro da casa não era aquilo que parecia. Esaú então se afasta de Deus. E Esaú dá origem a um povo que passa a ser um povo inimigo de Israel. Só para você ter noção, Herodes Antipas e Herodes o Grande, ambos tiveram relação direta com a crucificação de Cristo. Ambos eram descendentes desse povo criado por Esaú. Você entende o que eu estou dizendo? Quando no seio de uma crise eu não faço essa oportunidade de recomeço, eu faço o contrário porque não há zona neutra. Quando nós falamos de mundo espiritual, não há zona neutra. Ou a crise vai ser o meu tempo de recomeço e de oportunidade, ou ela vai ser o meu tempo de fracasso e de desestrutura. Ou o seio da crise me transforma, ou o seio da crise me deforma. Não há neutralidade. A ação de Esaú aqui passa por mais de 2000 anos e os seus povos continuam fazendo mal ao povo de Deus. O que eu quero que você entenda é que as escolhas que você toma no seio de uma crise como essa perduram por gerações. É por isso que nós precisamos tomar escolhas assertivas. Ruth acerta, Ruth defende a sogra, Ruth está com ela. Essa frase que Ruth declara é muito utilizada nos casamentos. Você já deve ter ido a um casamento onde o noivo falou para a noiva: não, onde quer que tu fores, eu irei. Onde tu pousares, ali pousarei eu. Teu Deus é o teu Deus, meu Deus, o teu povo é o meu povo. Tamanha a proporção de vínculo e de entrega existente na fala de Ruth. Ruth está dizendo: não, olha, eu até tenho família aqui, mas agora o seu povo vai ser o meu povo. Agora o Deus que você serve vai ser o meu Deus. Agora a sua história será a minha. Ruth acerta nas decisões. Terceiro lugar, e eu estou terminando. Nós precisamos superar a crise. Superando a crise é o próximo tópico da lição aí. Entenda isso, meu irmão. Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de tantas perdas, de tantas aflições, ela permanecia atenta. E lá em Ruth, no capítulo 1, no verso 6, o texto diz assim: ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Você consegue entender que no seio de uma crise, discernir a vontade de Deus é para quem está em comunhão com Ele? Porque no seio da crise existem tantas vozes. Numa situação como essa do Covid, cada dia é uma novidade. Cada dia é uma situação nova. Estão falando agora de um super vírus. Um vírus que a pessoa não tem sintoma, ela dorme bem, amanhece com falta de ar, entuba, morre. Um vírus pior que acomete uma característica de pessoas. E cada dia a gente é afrontado com más notícias e são tantas vozes que ecoam. É a nossa própria voz, a voz da nossa alma, é a voz da nossa casa. E esse círculo de vozes, ele vai aumentando conforme os redutos que você frequenta. Então tem as vozes do seu trabalho, tem a voz da mídia, tem a voz das redes sociais. E nós vamos sendo desafiados a administrar tudo isso.
E no meio disso nós corremos o risco de confundir a voz de Deus. Ruth supera a crise, porque ela discerne a voz de Deus, dentre tantas vozes. Ela discerne a voz de Deus no meio do seu luto. Ela discerne a voz de Deus no meio da sua aflição. Ela discerne a voz de Deus no meio do abandono. Ela discerne a voz de Deus no meio da dificuldade. Lá no versículo 6 diz que ela ouve falar que Deus tinha visitado o seu povo. Ah, querido, você tem discernido a voz de Deus nesse tempo? Ontem eu trazia uma palavra lá na nossa casa de recuperação, na Cidade de Deus. Nós temos hoje, para a glória do nome do Senhor, 40 homens se recuperando do vício do crack, 8 idosos que nós estamos cuidando, estamos abrindo agora para crianças, vítimas de abuso ali na região da Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia. E Deus tem feito maravilhas naquele lugar, para a glória do nome dele. E ontem eu conversava com aqueles meninos, como a realidade da qual eles vêm, deforma o vínculo entre eles e Deus. Dificulta a voz de Deus na vida deles. Então, eles vêm de um mundo tão submundo, a maioria absoluta deles, que a gente trabalha com pessoas que não podem pagar. A gente trabalha com pessoas que chegam ali sem absolutamente nada, já perderam tudo, já perderam a família, já perderam até os dentes. Eles perderam tudo e eles chegam ali. Eu estava comentando com eles ontem a diferença que há entre quem conhece, por exemplo, o Salmo 23 e entre quem conhece o Deus do Salmo 23. Você entende essa diferença? O Salmo 23 é o mais conhecido do mundo. É o primeiro que as crianças aprendem, é o mais lido em velório. Enfim, é o mais conhecido do mundo. Mas uma coisa é conhecer o Salmo. Outra é conhecer o Deus do Salmo. E eu compartilhava com eles como eles precisam se desafiar diariamente a conhecer o Deus do Salmo, a ouvir a voz do Deus do Salmo, a identificar quem é o Deus do Salmo. Porque quando eles saem de lá, depois de 10 meses de programa, o mundo continua o mesmo lá fora. A boca de fumo está no mesmo lugar, os amigos que ainda estão vivos estão esperando. E se ele não aprende a discernir e se relacionar no seio da crise, outras vozes vão competir no seu coração. Ruth escuta a voz de Deus. Noemi estava atenta à voz de Deus. E aí, eu me lembro que Isaac, no seio da crise também, ele discerne a voz de Deus quando ele vence os prognósticos pessimistas. Quando Deus manda Isaac ficar em Gerar, ele fala, fica aqui porque aqui eu vou te abençoar. Fica aqui porque aqui eu vou te prosperar. Isaac começa a cavar poços. Só que os lugares onde Isaac cavava tinha duas variáveis. Primeiro, não tinha água. E segundo, os filisteus tinham entulhado os poços de Isaac. Lembra aquela música que a gente cantou demais nas nossas igrejas? Agora tem tempo que não canta mais. Mas que falava, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Essa música, ela foi inspirada nisso. Isaac teve os poços entulhados. Os poços que seu pai Abraão cavava, os filisteus vinham e puf, entulhava. E Isaac foi desafiado. Se você ler o texto no capítulo 26 de Gênesis, você vai ver. As pessoas falavam, mas aqui não tem água não, Isaac. Por que você vai cavar aqui? Não cava não, os poços que estão entulhados, não tem jeito mais de fazer nada. Aqui não tem água. Mas Isaac caminhava firme na promessa para superar a crise de um Deus que falava, pode cavar, porque aqui eu vou te prosperar. Pode cavar, porque é aqui que eu vou te abençoar. Pode cavar, porque aqui vai ter água. E a Bíblia diz que Isaac prosperou e ficou riquíssimo, porque a mão do Senhor o abençoava. Ah, querido, quem sabe você está aqui nessa manhã com tantos poços entulhados no meio dessa crise. Com tantos sonhos que já não fazem sentido. Isaac supera a crise como Ruth supera a crise. Discernindo a voz de Deus. O prognóstico de Isaac era pessimista. Assim como o prognóstico da mídia é pessimista. Assim como talvez o prognóstico do médico é pessimista. Assim como o prognóstico para Ruth era pessimista. A Bíblia não fala sobre tudo, mas se a gente for pensar numa vida real, você pode fazer ideia do que as amigas de Ruth falaram? Você já pensou naquilo que a família de Ruth pensou? Era todo tipo de gente falando, as amigas falando, Ruth, como assim? Você está doida? Seguiu uma sogra que nem filho tem mais. Por que você não fica aqui com a gente? Foi aqui que você cresceu. A família falando, minha filha, não, você fica aqui. O pai falando, minha filha, é aqui, você está viúva agora, eu quero cuidar de você. E eram tantas vozes. E no meio disso, Ruth
para superar a crise. Ela vence os prognósticos pessimistas, ao invés de ficar lamentando. Isaac não lamenta, mas entulharam os poços do meu pai. Isaac cava novos poços, porque ele sabia que a função dele era fazer o ordinário, que Deus faria o extraordinário. Isaac sabia que a função dele era fazer o possível, que Deus faria o impossível. Essa foi a confiança de Ruth. Eu vou ficar com a minha sogra, porque ela tem um Deus que eu não conhecia até então. Ela tem uma fé que muda as circunstâncias. Ela consegue ter paz em meio à guerra. Ela consegue estar tranquila quando tudo está desmoronando. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, ele disse certa vez assim, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, mas o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Lembra daquela história de um empresário que fabricava sapatos e ele manda 2 dos seus colaboradores para uma cidade, porque ele queria implantar ali um novo polo de vendas dos seus sapatos. E quando esses seus colaboradores chegam na cidade, cada um deles, observando o mercado da cidade local, envia uma carta para o seu diretor. E um deles escreve assim: prezado diretor, aborta o plano. Nessa cidade aqui não tem a menor chance da gente chegar, porque aqui ninguém usa sapatos. Já o segundo colaborador que foi até a cidade, ele, depois de observar tudo ali naquela cidade, ele envia uma carta ao seu diretor também. Mas a carta dele diz assim: diretor, prepara tudo, aqui a gente pode ter o nosso maior polo, traz as melhores peças, porque aqui ninguém usa sapatos ainda. Querido, qual é a sua visão no meio da crise? Para que se supere a crise, é necessário que se tenha a visão que nos é revelada, não pelo quanto nós estudamos, não pelo quão capacitados nós nos tornamos, não pelo quão imbuídos nós somos, mas pela sabedoria que nos é dada pelo próprio Deus. Essa é a diferença de conhecimento e sabedoria. Nós vivemos numa geração que conhece muito, o conhecimento é rápido. Qualquer coisa que você quiser conhecer, você passa a noite no Google, você acorda doutor. Mas apesar disso, nós vivemos numa geração que tem pouquíssima sabedoria. Porque sabedoria é a correta aplicação do conhecimento. E isso só Deus pode dar. Existem pessoas doutoras nos mais variados assuntos, mas que vivem uma vida totalmente isenta de sabedoria, porque aquilo que construíram veio somente de mãos humanas. A boa notícia para mim e para você nessa manhã é que a única oração para a qual Deus nunca diz não é quando você pede sabedoria. Não é assim que a Bíblia diz? Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se você pede sabedoria, Senhor, me dá sabedoria na crise, Deus dá. Deus me dá sabedoria no casamento, o Senhor entrega. Deus me dá sabedoria para criar os meus filhos, Deus dá. Deus me dá sabedoria para levantar a minha empresa. O Senhor confere sabedoria para que haja superação da crise. Em último lugar, aqui eu encerro. Se você quer fazer da crise um tempo de oportunidades, assim como Ruth venceu, e entender que a crise é um tempo de recomeço e que se é necessário recomeçar, nós vemos Ruth recomeçando. Ruth viveu milagres no recomeço. Quando Noemi decide voltar para Belém, deixa as noras livres para ficarem com seus familiares. Orfa se despede, vai proceder assim, mas Ruth fica com ela. E Ruth chega de forma simples, humilde em Belém. Se você conhece a história, você sabe que Ruth vai recolher espigas de milho. Ruth chega humilde. Ruth chega entendendo o seu lugar. Ruth chega entendendo como se recomeça. Como se dá o start naquilo que uma vez foi desconstruído. Ruth não age de forma arrogante, ela não age de forma superficial, mas ela vai no meio da pobreza, no meio da humilhação, com determinação, ela segue em frente, ela deixa para trás as perdas que ela teve, ela não vive aprisionada ao passado. Querido, quantos de nós não conseguem avançar porque estão aprisionados no passado? Paulo diz, deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Às vezes a gente olha para esse versículo e a gente acha que tem que deixar para trás só o que foi ruim. Sabia que muitos de nós não conseguem avançar porque estão aprisionados no que foi bom? Mas bom mesmo era naquele tempo.
Hoje, na igreja de hoje, não. A igreja boa era daquela época. Não, ó, o tempo bom de viver era aquele tempo que eu era criança. Existem pessoas aprisionadas naquilo que foi bom. E Paulo disse, olha, uma coisa faço e aqui. Deixando para trás as coisas que para trás ficam. Eu prossigo, eu avanço. Quando a gente olha para a vida de Isaac e para a vida de Ruth, nós encontramos pessoas que avançaram. Isaac não ficou, mas atolaram os poços do meu pai. Mas agora como é que eu vou fazer? Mas não tem água na terra. Mas o povo está me invejando. E nem Ruth ficou, mas aqui eu sou pobre. Mas aqui eu não sou conhecida. Mas aqui o que vão dizer de mim? Não. Ruth encara. Ruth recomeça. Porque todo recomeço, querido, requer atitude. Todo recomeço que requer vontade. Todo recomeço requer foco. Todo recomeço requer disciplina. Você é alguém disciplinado? Pessoas disciplinadas fazem o que tem que ser feito gostando ou não. Simples assim. É por isso que a oração, por exemplo, meu irmão, é uma disciplina. Você pode dizer comigo, oração é disciplina? Se você for deixar para orar só quando você tiver vontade, você não vai orar nunca. Se você deixar para orar só quando você tiver assunto com Deus, você não vai orar nunca. Porque a oração é algo espiritual, não é natural. É por isso que é disciplina. Eu oro mesmo sem assunto. Eu oro mesmo sem vontade. Eu crio uma disciplina de oração. Pessoas disciplinadas fazem o que tem que ser feito mesmo sem gostar. Um concurseiro disciplinado estuda para o concurso querendo ir comer pizza com os amigos. Um adolescente disciplinado estuda para o Enem querendo ficar em casa fazendo TikTok. Pessoas disciplinadas fazem o que tem que ser feito mesmo sem gostar. Para que haja recomeço na crise, é necessário ter decisão. Lila Loca diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, mesmo a decisão certa será errada se for tomada tarde demais. Ruth sabia que a hora de decidir era aquela. Ela decide, entra para a genealogia de Jesus, muda a história dela e da sua família. E se transforma num modelo de serva para todas nós, mulheres. Isaac, não diferentemente de Ruth, ao invés de ficar amargurado pelas histórias, pelo que os filisteus quiseram fazer, ao invés de ficar sofrido com aquilo que passou, ele se organiza, sacode a poeira, protege o coração da amargura e vai brigar por aquilo que ele deveria fazer. Querido, sabia que o dever de proteger o seu coração é seu? A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quem protege o seu coração é você. É você que no meio de uma crise como essa precisa selecionar até onde você escuta, até onde você dá vazão aos noticiários, qual dimensão você quer ter de informação. É você quem precisa selecionar quais diálogos vão tomar uma proporção dentro da sua alma. Isaac preserva o coração e prospera. Ruth guarda o coração ao invés de lamentar. E também tem o propósito de Deus totalmente cumprido na sua vida. Eu quero encerrar te dizendo e te lembrando que Isaac e Ruth não eram apenas pessoas prósperas. Eram também pessoas piedosas. Isaac e Ruth fizeram da crise um tempo de oportunidade de recomeço, porque misturavam duas coisas que precisam ser indissociáveis no tempo da crise: liturgia e trabalho. Querido, a minha e a sua vida, a minha e a sua segunda-feira, precisam ser tão culticas quanto são a nossa manhã de escola dominical. A minha e a sua rotina semanal precisam ser tão culticas quanto é o momento em que nós estamos dentro da liturgia do culto. Isaac e Ruth misturavam liturgia com vida fora de casa. Isaac e Ruth misturavam aquilo que deve ser indissociável nas nossas histórias: a fé que nós falamos que temos e a fé que verdadeiramente nós vivenciamos. O desejo do meu coração é que, assim como a crise foi tempo de recomeço na vida de uma mulher como Ruth, na vida de um homem como Isaac, que ela, partindo do pressuposto que nós servimos o mesmo Deus, possa ser um tempo de oportunidade de recomeço naquilo que seu coração anseia, para que a alegria seja sua, mas para que a glória seja somente de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditarmos nela.
Obrigada, Senhor, porque nós podemos hoje aprender com histórias que aconteceram há milênios atrás, mas que nos lembram de pontos tão importantes. O Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo. O Senhor continua o mesmo que redimiu Ruth. O Senhor continua o mesmo que revolucionou a história de Isaac. O Senhor continua o mesmo que deu a vitória a Davi diante de Golias. O Senhor continua o mesmo que tem dado vitória ao teu povo, Pai. E nós estamos enfrentando uma crise enquanto nação, enquanto Estado, enquanto cidade. Pai, mas nós queremos clamar, tendo a certeza de que o Senhor nos ouve. Pai, que o Senhor nos ajude a discernir a Tua voz. Que o Senhor nos dê uma fé que nos leva a lugares inimagináveis. Que o Senhor nos fortaleça para superarmos a crise, nos dando estratégias que vêm do Teu trono. E que o Senhor nos encoraje a recomeçar. Deus, eu quero orar por aquele que precisa de um recomeço na saúde emocional ou física. Deus, que o Senhor o visite agora em nome de Jesus. Pai, quero apresentar diante do Senhor aquele que necessita de um recomeço na família. Quem sabe a crise trouxe um vento no casamento, um vento nas relações familiares. Pai, que o Senhor envie resposta do céu em nome de Jesus, aliviando através do poder da Tua graça as relações dentro desse lar. Pai, eu quero orar por aquele que está enfrentando uma crise financeira. Deus, o Senhor continua sendo o nosso provedor. O Senhor continua sendo o detentor do ouro e da prata. O Senhor continua sendo aquele que quando abre uma porta, nada pode fechar. Deus, nós clamamos por providência de recomeço na vida das pessoas que necessitam nessa área. Deus, eu quero orar então finalmente por aqueles que estão em crise na fé. Quem sabe estão aqui ou estão nos acompanhando pela internet. Estão até assistindo um culto, mas estão com a fé mirrada, enfraquecida. Não conseguem orar, não têm esperança. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir, Deus, de forma sobrenatural, trazendo de volta a fé. Lembrando da esperança, trazendo a memória, Deus, dos seus filhos, que o Senhor é um Deus que não muda, que não erra, que jamais falhou e que continua no lugar de onde nunca saiu, no controle de todas as coisas. E por isso a nossa vida não é um barquinho à deriva nesse mar da existência. Oh Deus, o nosso barquinho, ele tem um comandante. Pai, nós sabemos que o Senhor nunca nos prometeu águas tranquilas, mas o Senhor nos prometeu um lugar seguro para chegar. E é nessa palavra que nós confiamos, crendo que a crise também é oportunidade de recomeço. Obrigada pela nossa igreja, Senhor. Obrigada por todos os lugares aí dessa terra que tem uma Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Campinas. Nós queremos guardar a nossa liderança em oração. Deus, visita o nosso bispo, a vida da bispa, suas filhas, genros, netos. Deus, tudo que é importante para eles, guarda a nossa liderança. Porque nós sabemos que o óleo que o Senhor derrama sobre a cabeça deles, escorre sobre as nossas. Obrigado por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastora Sara, palavra abençoada. Quantos